Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai iniciar hoje o capítulo 10, tá? Nós vamos falar sobre o reino protista ou reino protoquitista. Em alguns lugares vocês vão encontrar reino protista escrito e outros lugares vocês vão encontrar reino protoquitista, tá? Esse reino abriga dois organismos, as algas e os protozoários, beleza? Bom, vamos lá. Alga pode ser encontrada em água doce, água do mar ou ambientes úmidos, tá? Então, as algas, a gente pode encontrar algas tanto em água salgada, em água doce ou em terra e algum ambiente úmido, tá? Lembrando que essa terra tem que estar próxima de um rio, tá? Ou do mar, e o ambiente tem que estar sempre úmido. As algas, elas também são fotossintetizantes, elas são produtores, tá? Então, elas vão produzir o seu próprio alimento. Também a gente encontra algas unicelulares e algas pluricelulares. O que isso significa? Então significa que a gente encontra algas formadas por apenas uma única célula, tá? E algas formadas por várias células, que são as pluricelulares. Também existem algas microscópicas, também só vai dar para a gente observar esse tipo de alga, olhando no microscópio, e algas que podem chegar até 60 metros de comprimento, tá? Reformulando, alga pode ser encontrada em ambientes de água salgada, água doce e ambiente úmido, tá? Elas são fotossintetizantes produtores, fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, tá? E podem ser microscópicas, que é o caso das unicelulares, ou chegar até 60 metros de comprimento, que é o caso das pluricelulares. Vamos continuar. Tipos de alga. A gente, como já falei, pode encontrar algas unicelulares e algas pluricelulares, tá? Algas unicelulares. Exemplos de algas unicelulares: eugrenófitas, bacilariófitas e dinoflagelados, tá? Os dinoflagelados são os principais representantes, tá, dessas algas unicelulares, são o que a gente encontra com mais frequência. Algas pluricelulares: clorofícias, fiofícias e rodofícias, tá? Então, eu coloquei aqui, essas são as algas pluricelulares, tá? Quando a gente observa, a gente vai em uma praia ou em um rio, a gente observa aquelas algas, elas são algas pluricelulares devido ao seu tamanho, já que as algas unicelulares só dá para ser observada através do microscópio, tá? Então, reformulando, algas unicelulares, eugrenófitas, bacilariófitas e dinoflagelados. Algas pluricelulares, clorofícias, feofícias e rodofícias, beleza? Reprodução das algas. Bom, as algas, elas podem fazer reprodução tanto assexuada quanto sexuada, tá? A reprodução assexuada é a reprodução mais comum, beleza? Ela pode ser por bipartição, fragmentação e zoosporia. Na reprodução por bipartição, a alga, tá? Ela vai dar origem a um descendente, então ela vai se dividir, tá? E vai dar origem a outra alga com o mesmo tipo de material genético. Então a gente tem uma alga junta, ela vai se dividir em duas. Então esse tipo de reprodução é reprodução assexuada por bipartição, tá? Fragmentação. Na reprodução assexuada por fragmentação, a alga, ela vai se repartir em partes. A gente vai ter uma alga, tá? Ela vai se fragmentar em 4, 5, 6, 10 pedaços, por exemplo. E cada pedacinho daquele da alga, vai dar origem a uma outra alga, tá? Então, essa é a reprodução assexuada por fragmentação. E a reprodução assexuada por zoosporia é a alga. Ela vai estar aqui, ela vai jogar um pedaço fora, ou vai sair um pedaço da alga fora. Esse pedaço da alga vai apresentar um flagelo, tá? Ela vai nadar, esse flagelo vai batendo, esse flagelo vai nadar e vai se prender a um substrato fixo e vai dar origem a outra alga. Esse tipo de reprodução assexuada, é por zoosporia.
E na reprodução sexuada ocorre a união de gametas. Então a gente vai ter a alga, tá? Essa alga, a gente vai ter um gameta masculino, um gameta feminino. Eles vão ter a união desses gametas e vai gerar uma alga nova. Então, reformulando, na reprodução, as algas elas fazem reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução assexuada vai ser por bipartição, fragmentação e zoosporia. Na reprodução sexual vai ter a união de gametas, a junção de material genético. Bom, como eu falei para vocês, o reino protista abriga as algas e os protozoários. Já falamos das algas, agora vamos falar um pouco sobre os protozoários. Bom, o que são protozoários? São seres unicelulares, eucariontes e heterótrofos, tá? O que significa? Que eles são heterótrofos. Eles não produzem o seu próprio alimento, eles dependem de se alimentar de outra coisa, tá? Diferente dos autotrofos que produzem seu próprio alimento, tá? Podem viver isolados, tá? Sozinhos, ou formar colônia, viver em grupos, tá? Então, repetindo, os protozoários são seres unicelulares, tá? Formados por apenas uma única célula, eucariontes, heterótrofos, beleza? Podem viver isolados e formar colônias, tá? Os protozoários também vão ser classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção, tá? Então, dependendo da sua estrutura de locomoção, vai ser a classificação dos protozoários, beleza? Coloquei exemplos aqui de protozoários, tá? Pseudópode apresenta um prolongamento citoplasmático, tá? Ele vai apresentar uns prolongamentos, ele não vai ser arredondado, então ele vai se movimentar através desses prolongamentos, tá? Um exemplo de pseudópode é a entamoeba historística, tá? Que doença é causada pela entamoeba historística? A amebíase. Então, o protozoário responsável por causar a amebíase é o pseudópode, tá? Flagelados. Possui uma forma filamentosa, tá? Eles vão apresentar uns filamentos parecendo uns flagelos, tá? Então, os flagelados ele vai possuir essa forma filamentosa. Um exemplo desse protozoário é o Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador da doença de Chagas, tá? Uma outra coisa, o inseto vetor dessa doença, o inseto que vai levar a doença é o barbeiro, tá? O barbeiro é um besouro. Então, esse é o inseto que vai abrigar o Trypanosoma cruzi, tá? E isso vai ser o vetor que vai transmitir essa doença. Ele vai ser o transmissor, tá? O vetor dessa doença. Então, os flagelados possuem uma forma filamentosa. Exemplos de um flagelado é o Trypanosoma cruzi, tá? Que causa a doença de Chagas, que tem o vetor, o barbeiro, um besouro, que vai ajudar a disseminar essa doença, beleza? Ciliados são protozoários de vida livre. Então, os ciliados, ele vai apresentar cílios, tá? Em toda extremidade do seu corpo. Ele é um protozoário meio arredondado, tá? Ele vai apresentar vários cílios em toda a extremidade do seu corpo. Vai ser basicamente isso aqui, ó. Aqui seria o corpo e aqui os cílios, tá? Os ciliados são basicamente assim. Esses cílios, eles vão ajudar na locomoção do protozoário. Então, os ciliados são protozoários de vida livre, tá? Apresentam cílios. Um exemplo de ciliado é o paramércio, tá? Que tipo de doença o paramércio pode causar? Diarreia. Então, vamos lá, gente. Protozoários vai ser classificado de acordo com a sua estrutura de locomoção. A gente pode encontrar pseudópodes, tá? Que é a entamoeba historística,
e causa amebíase. A gente pode encontrar os flagelados, tá? Que apresentam os flagelos, que também vai ajudar na locomoção, tá? Um exemplo de flagelado, Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. E os ciliados, tá? Que são protozoários de vida livre. Um exemplo de ciliado, temos o paramécio, tá? Que vai causar a diarreia, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar lá. Valeu, gente. Tchau, tchau.